Olá! Hoje a gente vai falar sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil e a independência da nossa nação, dando continuidade àquela aula sobre as conjurações que nós vimos anteriormente. Para a gente entender a transferência da corte portuguesa para o Brasil, é importante que a gente saiba que lá na França, Napoleão Bonaparte havia decretado o bloqueio continental. Qual que era o objetivo de Napoleão? Ele queria quebrar a economia da Inglaterra, que era a sua maior inimiga, que era a nação que ele queria dominar. E para dominar a Inglaterra, ele queria primeiramente quebrar a sua economia. Para isso, ele proibiu que todas as nações europeias comercializassem com a Inglaterra. E o nome disso, o bloqueio continental. No entanto, Portugal era uma nação que não tinha condições de cumprir com o bloqueio continental, porque a sua relação econômica com a Inglaterra era essencial para a saúde econômica da nação portuguesa. Por esse motivo, Dom João VI, ele resolve fugir na calada da noite com todas as pessoas importantes de Portugal naquele momento. Não se sabe exatamente quantas pessoas vieram, mas estima-se de que 8 a 15 mil pessoas vieram para o Brasil escoltados pela Inglaterra. Dom João, então, chega aqui no Brasil e a primeira coisa que ele faz é abrir os portos brasileiros às nações amigas de Portugal. Quem era a nação amiga de Portugal naquele momento? A Inglaterra. Significa que a partir daquela data, daquele momento, da chegada de Dom João, o Brasil e a Inglaterra vão começar a se relacionar comercialmente. E a Inglaterra, portanto, terá sua economia mantida em virtude da vinda do rei português. Várias medidas foram tomadas por Dom João aqui no Brasil, além da abertura dos portos. Ele criou o Banco do Brasil, a imprensa régia, criou teatro no Rio de Janeiro, Jardim Botânico, trouxe a Biblioteca de Portugal para cá e, inclusive, quando foi embora, deixou ela aqui. E todas essas mudanças fizeram com que o Brasil deixasse de ser visto como colônia, Brasil não, o Rio de Janeiro, deixasse de ser visto como colônia e passasse a ser visto como sede do reino português. Em 1815, quando Napoleão Bonaparte morre, o que acontece é que todos os reis das monarquias europeias deveriam retornar ao trono, mas Dom João não quis voltar para Portugal. E para não voltar para Portugal, elevou o Brasil à condição de Reino Unido. A partir desse momento, então, o Brasil já não era mais uma colônia. Só que lá em Portugal a situação estava muito complicada. As cortes portuguesas exigiam que Dom João voltasse. Dom João então pega ali as suas trouxinhas, faz a sua malinha e resolve voltar para Portugal. No entanto, seu filho, Dom Pedro, resolve ficar no Brasil. Ele fica representando o reino português. E o dia em que ele decide ficar é chamado de Dia do Fico. Ele permanece nas terras brasileiras. Dom Pedro aqui no Brasil tem interesse de governar. Só que lá em Portugal as cortes começam a confabular, querendo uma recolonização da antiga colônia. O que vai acontecer então? Dom João vai começar a mandar cartas para Dom Pedro. E Dom Pedro lê aquelas cartas e fala: não, peraí, nós não vamos voltar a ser colônia. Se voltarmos a ser colônia, eu perco parte do meu poder. Pelo contrário, ao invés de voltar a ser colônia, eu vou fazer do Brasil um país independente. E é nesse momento que Dom Pedro decide que vai proclamar a independência do Brasil. Ele recebe uma carta de Dom João, fica muito insatisfeito com as informações que estão nessa carta e proclama a independência. É muito comum que a gente associe a independência com um momento muito glorioso, de muita festa. Existe um quadro, inclusive, do Pedro Américo, em que Dom Pedro pega a sua espada, está lá sobre o cavalo, grita independência ou morte. Mas o que se sabe pelos relatos é que essa história talvez não tenha sido assim tão gloriosa.
Até a questão do cavalo é uma dúvida, uma interrogação muito grande. É pouco provável que Dom Pedro estivesse sobre um cavalo, porque ele estava fazendo uma viagem pelo interior do Brasil e esse tipo de animal não dá conta dessa viagem. É muito provável que ele estivesse sobre uma mula ou sobre um burro, o que obviamente não é algo que vá deixar a nossa independência menos importante. Mas a gente não pode esquecer de maneira alguma, agora é sério, que a pessoa que estava proclamando a independência no Brasil estava ainda vinculada a Portugal. Na realidade era um português, Dom Pedro, que vai se tornar o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. Em pouco tempo, os brasileiros, na verdade a elite, que era quem entendia um pouco mais de política, essa elite vai se decepcionar com o seu primeiro imperador. Por quê? Vai perceber que Dom Pedro vai colocar as garrinhas de fora, será um rei, um imperador extremamente autoritário. E a gente percebe isso quando ele manda dissolver a Assembleia, que estava criando a nossa primeira Constituição. E estabelece então uma Constituição ele próprio, com os seus amigos, com seus assessores, com seus auxiliares, uma Constituição extremamente autoritária, que criou não 3 poderes, mas 4 poderes. Quais poderes eram esses? O legislativo, o executivo, o judiciário e o poder moderador, que comandava todos os outros. E que poder era esse? Pertencia a quem? Era um poder que também pertencia ao imperador, também pertencia ao rei e dava a ele, portanto, plenos poderes. O que a gente percebe então? Nos tornamos independentes, mas caímos nas garras de um imperador autoritário. Era isso, muito obrigada, até a próxima!